5, 8 e 11 livros, que nós dividimos de forma mais específica em 39 livros do nosso Antigo Testamento. É o mesmo livro. Então, esse livro que você tem aí, que é a Torá, é o nosso Antigo Testamento. Shalom Haverim, Brovim Rabaim, sejam bem-vindos aqui ao canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje eu estarei fazendo um comentário com base na fala do pastor Tasso Licurgo, que no debate no canal Inteligência Ilimitada do canal do Vilela, onde houve a participação dos pastores Tasso Licurgo e o César de Andrade, mais o Rabino Mirra, que já havia participado em um outro debate nesse mesmo canal, e o pastor Tasso e o Rabino Dudu. Eu fiz alguns vídeos comentando implicações teológicas dentro de uma perspectiva judaica da fala do Dudu, já está disponível no canal. E hoje eu gostaria de comentar a fala do pastor Tasso Licurgo, onde ele traz uma fala muito problemática, considerando o debate, que é um debate que envolve a participação de pastores versus rabinos, ou rabinos versus pastores. Então, logo na introdução da fala do pastor Tasso Licurgo, ele inicia o debate trazendo uma pergunta interessante, só que ele formula a pergunta trazendo conceitos e concepções acerca do que ele fala de forma muito inapropriada, considerando que é um debate entre pastores e rabinos. Então, na fala do pastor Tasso Licurgo, ele demonstra eu não sei se poderia ser chamado de ingenuidade ou de falta de conhecimento, ou seja, ele aborda o assunto de uma forma não apropriada. Ele vai citar o texto de Isaías 53, ele vai introduzir Isaías 53 no debate, só que ele vai falar da Bíblia hebraica. E quando ele fala da Bíblia hebraica, ele então usa uma expressão que não é uma expressão apropriada para utilizar, principalmente em termos teológicos, com um rabino. E eu quero mostrar aqui para vocês essa fala. Começaria dizendo que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Nós temos a Torá como nosso Antigo Testamento. A Torá é dividida em 24 livros, né? O Tanakh dividido em 24 livros. Nós temos a Torá, o Neviim, Ketuvim, 5, 8 e 11 livros, que nós dividimos de forma mais específica em 39 livros do nosso Antigo Testamento. É o mesmo livro. Então esse livro que você tem aí, que é a Torá, é o nosso Antigo Testamento. Mas ele vai abordar aqui algumas questões interessantes, porque quando ele fala da Bíblia hebraica, ele se refere à Bíblia hebraica como o nosso Velho Testamento, ou seja, ele fala assim, a Torá de vocês, a nossa Torá, que é o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele usa essa expressão, e ele usa essa expressão no sentido, ele fala com os rabinos como se ele estivesse dando uma aula ou ensinando os rabinos acerca da Bíblia hebraica, ou seja, ele está falando em um tom para os rabinos e os judeus. O próprio apóstolo Paulo, Rabi Shaul, dentro dos textos Netzarim, lá no capítulo 9 e 10 da carta aos Romanos, ele vai falar do privilégio, que a Torá, Machia, as alianças, tudo foi dado aos judeus. Então os judeus ele tem essa responsabilidade como Shomer HaTorá, como guardiões da Torá. Então o Tasso ele traz essas informações e apresenta informações acerca da Bíblia hebraica como se ele estivesse ensinando a Bíblia hebraica para os judeus. Então assim, não é uma abordagem muito apropriada. E quando ele fala da Bíblia hebraica, ele chama a Bíblia hebraica de Velho Testamento. Aqui é complicado demais, porque a expressão Velho Testamento ou Antigo Testamento, ela é uma expressão imbuída de significados teológicos, e o conceito relacionado com o Velho Testamento e Antigo Testamento está relacionado justamente com a absolucência, ou seja, ela traz a ideia de algo que está velho no sentido de obsoleto, e o conceito de Novo Testamento, a expressão Novo Testamento, não o documento a qual a expressão Novo Testamento foi dado, mas a expressão Novo Testamento, ela tem o sentido de algo que está se inaugurando, algo inaugural. Então, Velho Testamento traz essa ideia de algo que está obsoleto, que está ultrapassado, e essa expressão ela foi muito utilizada principalmente por Tertuliano de Cartago, assim como a própria expressão Novo Testamento também foi cunhada por ele, e Agostinho de Hipona. Então eles usaram muito essa expressão e desenvolveram justamente com base nessa expressão um conceito de algo depreciativo em relação ao judaísmo.
E o Novo Testamento tem a ideia de algo que vem substituir o Velho Testamento. Então ela tem uma expressão pejorativa, né, onde visa depreciar e demonstrar, né, ou caracterizar a primeira aliança como algo obsoleto. E não só Agostinho e Tertuliano utilizaram essa expressão, mas um outro dos pais da chamada igreja, né, o padre João Crisóstomo, que utilizou com muita frequência essa expressão e usava num tom muito pejorativo, né? Então João Crisóstomo ele era conhecido justamente por essa energia contrária a tudo aquilo que representava algo semítico e judaico. Então, o uso da expressão Velho Testamento por ele, e ele fez uso dessa expressão com muita frequência, era, na maioria das vezes, em tom depreciativo. Então, você usar essa expressão dentro de um debate, onde você está debatendo com rabinos, e chamar a Bíblia hebraica, a própria Torá, de Velho Testamento, não é uma maneira inteligente de se debater. Se se referir à Bíblia hebraica como Taná, né, a própria Torá como Torá, Rumash, ou até Pentateuco, tudo bem. Agora você usar a expressão Velho Testamento não é uma forma inteligente de iniciar o debate. Nos primeiros minutos do debate, o Rabino Dudu ele fez algumas considerações com base na fala do pastor Tasso Licurgo, e por mais que as pessoas criticaram ele na internet, as falas do Rabino Dudu foi sempre ponderando aquilo que foi apresentado para ele. Ele considera, né, ele chegou até a considerar a possibilidade daquilo que o Tasso Licurgo apresentou para ele. E se eu colocar aqui para vocês os primeiros 30 minutos de vídeo, né, e a partir do minuto 16 minutos e 40 segundos do vídeo, o Tasso Licurgo, onde ele vai formular a pergunta e depois ele vai ter a resposta dos rabinos e depois ele vai comentar em cima da resposta dos rabinos, você percebe que o pastor Tasso Licurgo estava com uma energia ali muito negativa. Ele estava muito inclinado a um clima de tensão. Ele interfere, inclusive, na fala do Rabino Dudu. Depois, quando o Rabino Dudu vai interferir na fala dele, ele por duas vezes age de forma muito ríspida com o Rabino. E você percebe o tempo todo ele muito tenso, né? Ele pega assim partes da fala do Rabino e generaliza demais e ele fica muito irritado quando o Rabino faz uma analogia com base no que ele falou, relacionado com onde ele vai relacionar a Harry Potter com a Torá. Então ele vai falar assim, se você pegar o ChatGPT, pedir para o ChatGPT extrair, fazer algumas comparações, o ChatGPT vai fazer 250 comparações. E o Tasso se incomoda muito com isso, demonstra uma irritação muito grande. E o Rabino Dudu ele não estava muito nessa onda assim de irritação, ele estava muito descontraído ali. E de repente, até por essas descontrações, ele sentiu muita vontade para colocar algumas falas e acabou essas falas prejudicando muito ele ali no debate. Vou deixar aqui um trecho do debate para que vocês possam estar assistindo, mas o conceito de Velho Testamento, a forma como o pastor Tasso Licurgo se refere à Bíblia hebraica e à Torá, usando essa expressão Velho Testamento, teologicamente falando, ela é uma expressão que ela tem sim o sentido, ela é depreciativo, um sentido de mostrar que a Torá e a Bíblia hebraica elas se tornaram obsoletas. Ela tem um sentido de mostrar praticamente aquilo ali se tornou inválido. Existe toda uma teologia por trás disso aí. Então, ao usar essa expressão, e o Rabino Dudu, inclusive, vai comentar sobre isso, claro, ele vai generalizar também, ele vai falar de 2000 anos de Inquisição. Não houve 2000 anos de Inquisição. A Inquisição ela começa praticamente, o tribunal inquisidor, ele vai surgir a partir do século XII. Entre o século XI e século XII ali. Então, ele fala de 2000 anos de Inquisição. Não houve 2000 anos de Inquisição. Então, ele generaliza um pouco, e isso torna também o debate um pouco mais tenso, né? Mas o pastor Tasso ele foi muito infeliz nas falas dele ao apresentar para rabinos
a Bíblia hebraica como Velho Testamento, sendo que essas expressões eram utilizadas pelos pais da igreja como expressões depreciativas que tinham o sentido de tornar aquilo ali obsoleto, inválido, mostrar que essas escrituras haviam, para a chamada igreja cristã, caído em desuso, ou seja, era algo inválido, sem importância, né? Aí é onde entra o conceito de Novo Testamento. A expressão Novo Testamento, ela entra exatamente com essa ideia de trazer algo inaugural. Agora, eu divido bastante isso. Os documentos que vieram fazer parte desse chamado Novo Testamento, eles são documentos que eles não têm nada a ver com o conceito de Novo Testamento. Então, é por isso que aqui é um alerta para a comunidade judaica messiânica, que eles deveriam ter muito cuidado em relação ao conceito de um cânon cristão. O cânon cristão, ele foi desenvolvido justamente com essa perspectiva de substituição. Então, quero agradecer a vocês que ficaram aqui conosco nesse vídeo. Peço que vocês não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os nossos materiais, e deixe também sugestões de novos vídeos aqui nos comentários desse vídeo, para que possamos estar trazendo conteúdo novo para vocês todos os dias, tá bom? Um forte abraço e eu aguardo vocês aqui no Or Torá no próximo material. Shalom, shalom.